Eu podia começar, talvez, se calhar acabar com o tempo que eu tenho, mas sobre um conceito que foi aqui fulcral, o conceito de militância. A questão da militância, e ouvimos até belos testemunhos sobre que envolve a questão da militância. Não é, obviamente, nesse prisma, também tive militância até o 25 de Abril, mas francesas não me convidaram para aqui por isso mesmo, mas porque quem reflete sobre as questões políticas e também a questão do envolvimento sobre o qual tenho feito reflexão, captação de dados, e, portanto, permite-me ter dois pensamentos e compartilhar convosco. Primeiro, a ideia de que diminuiu a militância. Em certo sentido, sim, em certo sentido, não. Eu explico rápido. Em certo sentido, sim. Aquela militância continuada, sim, essa cresceu. A militância, a mobilização por uma causa definida, bem precisa, e definida no tempo, em termos de intensidade, essa não cresceu. Só um exemplo para nós termos, se quiserem, o hábito, pelo menos a formação, sempre que tentamos dizermos alguma afirmação, tentar justificá-la com dados empíricos, respeitamos um bocadinho a empiria. E um dos exemplos, aliás o André também citou, foi a questão dos dois movimentos e as associações que foram criadas nos dois referendos sobre o aborto. O que é que se verificou? Que a militância, o número de associações criadas, medido também pelo número de associações criadas, foi muito mais forte no segundo do que no primeiro. Portanto, este e outros dados, agora é fastidioso, contrariam essa ideia. A segunda questão tem a ver com militância, envolvimento, formação da consciência. É preciso falar. Eu não gosto de ficar em cima das minhas ideias, acrescentaria, e é preciso ouvir. E se calhar hoje, ouvir é tão importante do que falar. Porque a ideia de uma ideia de proselitismo, a gente tem uma fé, depois fazemos uma militância, formamos a consciência dos outros, que são infiéis ou que ainda não foram iluminados. Certo, com certeza, temos, também existe, e também é válido, com certeza, estou a falar agora como cidadão, é difícil também distinguir as duas coisas, mas pronto, claro que também existe. Acreditamos em valores e há momentos para os fazer vingar e os defender e tudo mais. Mas precisamos também hoje em dia de mais do que isso, que é a deliberação democrática, que é ouvir. Ouvir não é simplesmente ter a condescendência de ficar calado. É ter em consideração a opinião dos outros, sem rejeitá-los desde a partida, porque não é do meu grupo, não é do grupo salvador, eu entendo que estão os portadores da verdade, mas simplesmente aceitar com humildade. Não é aceitar todos os argumentos, não é o aceitar pela pessoa que os imita. Se eles me convencem, porque não incorporar na minha teoria? E é isso que também precisamos. E quando se fala na internet do diálogo que há, por vezes os fóruns, eu diria, desanimam muito. Porque o que a gente vê é atirar a pedra e foge. Isso não é diálogo. Isso não é porque é fácil, não é? Mas o que é que tem de positivo? Eu sei que é uma teoria que dá cobertura às duas correntes, uma que é a teoria do testemunho. É preciso dar testemunho, não temos que ouvir. Eu dou testemunho porque os oprimidos só têm que dar testemunho, porque se começam a discutir, ficam sempre a perder. É para resumir. Eu sei que é evidente que no diálogo, nos argumentos, quem tem mais capacidade de competências pode e tirar vantagens disso mesmo. Mas vamos desistir do diálogo no sentido forte do termo, de que há argumentos, de que há dados, de que devemos respeitar os dados, de que ontem faziam vaticínio. Pronto, por exemplo, sobre as propinas, que as propinas iriam acabar com a diminuição. Quer dizer, não diminuiu, mas bastante aumentou. Hoje já temos a perspectiva para ver isso, não é? E alguns continuam a não pagar, e outros recebem bolsas para, se não pagam totalmente, paguem parte. Isto é, temos a humildade de, com o tempo, mudarmos também de opinião. Porquê? Porque nos convenceram. Porquê? E eu reconheço isso, não é uma questão de autoridade. Não é, eu reconheço porque é da autoridade. Não, eu não percebo, mas vou aceitar. Não é nada disso que eu digo. Não é?
Eu reconheço porque eu aceito que aquele argumento é bom. E não é para eu falar mais alto, quero convencer. Eu quero convencer a falar no mesmo tom. A falar porque as pessoas reconhecerem, e fala-se muito em diálogo, já se falou mais, mas pronto. Mas é este tipo de diálogo que também é frutífero em todo o sítio em que nós estamos. É um diálogo que procura chegar de facto a entendimentos, mas entendimentos que não são forçados. Entendimentos que resultam primeiro, de boa fé. Eu estou de boa fé e, portanto, eu receito o argumento do outro. Se eu não estou de boa fé, já me ilustro sempre. A minha posição, eu ilustro sempre com qualquer coisa. Uma questão. Agora, e chegar a um entendimento resulta do convencimento mútuo, da informação, o que é que as pessoas se enriquecem ouvindo os outros. Há muitos testemunhos, mesmo que o sejam, ao nível do testemunho, para quem valoriza mais o testemunho do que propriamente a racionalidade, que são extremamente ricos e são importantes para a gente mudar a opinião. Muitas vezes dirá, mas quem tem melhores argumentos também pode enrolar o outro. Não, um bom testemunho às vezes muda mais a consciência do que até muita a racionalidade. Agora, tem é que convencer. É esta importância, esta valorização do diálogo que eu julgo que ganhamos, então, num momento como este, em que procuramos, temos que encontrar pontos de encontro, ganharemos se trabalharmos para eles. Pronto, sobre liberdade eu não resisto a dizer isto. Eu vivi, antes de 25 de Abril, ainda hoje cá tivemos numa outra sessão falar com os militantes, sim, de movimentos associativos de década de 50, 60. Bom, liberdade está ferida de morte, é que eu vivi o que era antes da liberdade, antes de 25 de Abril. E talvez ponha as minhas reservas em nós, muito rapidamente, começarmos a dizer que, com certeza, os exemplos dados pelo livro, eu sei, até tenho uma filha que é jornalista, agora, o argumento de irmos logo para uma afirmação taxativa extrema e depois, quando, salvo seja, aconteça uma situação em que temos que mesmo invocar uma falta de liberdade, o que é que dizemos? Quando uma editora política da Lusa é demitida porque não obedece à ordem do assessor do primeiro-ministro, isto diz o quê sobre a liberdade? Pronto, nós temos sempre, eu não ponho em causa esse caso, há sempre um testemunho, há sempre uma situação que eu possa tocar. Eu estou a dizer agora, nós com boa fé ligamos a televisão, hoje em dia não existe crítica ao poder político, não existe. Ligamos, quer dizer, vamos boa fé, não é? Eu vou dizer, não, tudo aquilo que vai surgir, é verdade que surge. E antes da Revolução não existia crítica ao regime? Ou existia? Não existia, estava toda a gente calada, não havia ninguém que falasse com claro que ao nível privado, mesmo aí havia muita cautela, não é? Alguns, realmente. O República até fazia crítica pública. A negação não nos dava valores. Com certeza. O Expresso também fazia. Com certeza. Por isso é que não é nada disto, é branco ou preto. É que nunca é absoluto, nem toda a falta de liberdade. Exatamente. Nem tudo é absoluto. Neste momento há alguma falta de liberdade, não é total. Isso é o que eu estou a dizer. Exatamente. Agora, há alguma. O que eu estava a dizer será excessivo? Era uma pergunta. A liberdade ferida de morte, eu não disse alguma falta de liberdade. Eu disse que é um bocadinho excessivo dizer a liberdade ferida de morte. Agora, que a luta, a questão da liberdade nunca é um tudo ou nada, é sempre um processo. Nem nunca há essa situação de resolvermos definitivamente, ouça-se muito na televisão, é o problema da justiça brasileira, de vez que eu saiba é só a morte. Porque nós temos um processo. É verdade que dizemos às vezes há ou não há. Para simplificar, se o nível daquele parâmetro que nós dizemos que há, que há democracia neste país, não é? Porque instituímos alguns parâmetros. É evidente que a democracia é sempre um poder lá, é sempre algo que se pode melhorar. Agora temos que definir limites. Definimos consensualmente alguns
para dizer não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa. É só isso que eu queria dizer. Agora aqui não é para ficarmos autocomplacentes, satisfeitos com a existência, e evidentemente sermos vigilantes e aqueles casos que foram apontados, ou outros, não é? De parte mais passiva, no caso vertente, não é? De conselhos de redação, quando eles existem, acho que não existem na televisão. Não existem nas televisões. Existem. Na TVI não. Mas é aí que trabalha a minha filha, não existe. Pronto, mas não existe. Pronto, é evidente que há todas essas situações, não é? Mas, ok, era só isso.